Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças a Deus, estamos aqui com vocês, firme e forte em Cristo, levando uma palavra viva, poderosa. Queridos, estamos fazendo aqui uma mensagem sobre a abertura dos selos, né? Glória a Deus por esses dias, dessa série escatológica, direcionada pelo Senhor, para poder compartilhar um pouquinho com vocês e despertar o vosso coração, em buscar mais, em ler mais a palavra, estar mais atento às coisas que aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Muito bem, nós estamos tratando, queridos, a abertura do sexto selo. O sexto selo, amados irmãos, que é, em primeiro lugar, uma resposta ao clamor dos santos martirizados no quinto selo. Não é verdade? A abertura do quinto selo é o clamor dos santos. E o sexto selo é a reação, a resposta de Deus para os habitantes da terra. E aí nós falamos um pouquinho sobre a reação dos habitantes da terra. Está escrito no versículo, capítulo 6, 15 ao 17. Eles correm da ira de Deus, eles tentam correr, né? Mas eles não conseguem. Porque você imagine, quem pode correr da ira de Deus? Um dia o Senhor falou para Saulo, quando ele ainda era Saulo, ele disse: dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus é poderoso e ninguém vai conseguir escapar das mãos de Deus. Seja ele ateu, seja ele não ateu, seja ele religioso, seja ele não religioso. Irmãos, seja quem for que habite na terra, aonde habitar, não vai escapar da mão de Deus. Ah, mas eu não sou crente, não quero saber de Deus. Não interessa, quem deu a vida para você foi Deus. E Deus vai tomar conta dessa vida. Ah, mas a minha família não é religiosa, não tem problema. Você vive, não vive? Você respira ou não respira? Se você respira, você está usando o ar de Deus. Então Deus vai tomar conta de você. Não adianta, irmãos. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Deus é soberano. Deus é criador. Deus é Senhor. Não tem como. Então é preciso o quê? Humilhar diante de Deus. É preciso nos render diante dele e entender que só ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Então, é melhor confessar agora e render diante dele, queridos. Independentemente de credo religioso, de dogma, eu não estou falando nada disso. Eu quero só falar a palavra pura de Deus, o evangelho tremendo de Deus, que leva uma vida a todos aqueles que creem. Vamos lá. Queridos, o significado das calamidades. O que significa na íntegra as calamidades? Tal calamidade não é ainda a verdadeira ira do Senhor. Puxa, não é ainda? Não. Não. Porque Deus está permitindo essas calamidades para tentar chamar pessoas. Olha só, né? Ela é a resposta de Deus ao clamor dos santos martirizados, como eu já falei. No quinto selo, revela que Deus está prestes a vir vingá-los e vindicar a si mesmo. Deus está vindo para vingar o sangue dos seus queridos santos. Deus está cumprindo a sua vontade, né? Amados, então vamos à frente. A advertência é antes do dia do Senhor. O sexto selo, sendo uma introdução à grande tribulação, lembra que eu falei da primeira parte da grande tribulação? O sexto selo é a introdução, né? Então, a igreja será arrebatada ao finalzinho do quinto selo, ao finalzinho dos primeiros 3 anos e meio, como expliquei na última reflexão, tá certo? Os santos vencedores serão arrebatados. Então, o sexto selo é uma introdução à grande tribulação. Está referindo ao segundo 3 anos e meio. E é a advertência antes do dia do Senhor. Está escrito isso em Joel 2:30, 31. Principalmente tem o sangue da primeira e da segunda trombeta. Principalmente, olha, primeiramente tem o sangue da primeira e da segunda trombeta. O fogo da segunda e terceira trombeta. Apocalipse 8, 7 ao 10 fala isso. E a fumaça da quinta trombeta. Apocalipse 9, 1 ao 3. E depois o sol e a lua do sexto selo, comparado com Apocalipse 7, 3, indica que a quinta trombeta, olha só, a quinta trombeta está bem próxima do sexto selo. Haverá duas calamidades nos abalos e mudanças da terra e do exército do céu.
A primeira ocorrerá antes do dia do Senhor, antes da grande tribulação. Lucas 21, 11. E a segunda ocorrerá após a grande tribulação, Mateus 24, 29, 30 e Lucas 21, 25, 26. O que é abordado no sexto selo é a primeira calamidade. Ela pode ser considerada não apenas como uma advertência, mas também como uma introdução à grande tribulação vindoura. Segundo o sexto selo, na abertura do sétimo selo, estão as primeiras 4 trombetas, como indicadores de que a grande tribulação está vindo. Apocalipse 8, 1 e 2, 6, 13, a grande tribulação sobrevirá nas últimas 3 trombetas. Apocalipse 9, 1, 21, 11, 14 a 19. Meus amados, então nós entendemos aqui que é uma sequência de acontecimentos. E que se eu e você estiver atento a essa sequência de acontecimentos, nós nos localizamos aonde estamos. Mediante a sua fé, o seu amor, o seu temor, a sua rendição, você sabe onde você está. Então, como eu disse já hoje, Apocalipse não é um livro que mete medo. Não. Pelo contrário, Apocalipse em mim, irmãos, ele me dá esperança. Apocalipse em mim me dá, irmãos, a certeza do Deus que eu sirvo e por que sirvo, para onde vou, por que vou e quem sou. Apocalipse revela a minha identidade. Através de Apocalipse é como um espelho que está falando quem eu sou e por que sou. Deus está querendo se revelar ao seu coração. Deus está querendo trazer a si próprio para dentro de você de forma clara e revelada. Deus está querendo desvendar o grande mistério, amados irmãos, de Cristo na sua vida, que é a igreja dele. Deus está querendo tirar você do circuito religioso e levar você, amados irmãos, à vida governante e reinante de Deus. Olha que amor é esse! Ah, queridos, que amor é esse, aleluia. Então, Deus, irmãos, aqui preserva o seu povo. Queria que você visse comigo. O livro de Apocalipse, há várias inserções. No capítulo 7, da primeira delas, o capítulo não é uma continuação do capítulo 6, é uma inserção entre o sexto e o sétimo selo, mostrando que como Deus cuida do seu povo. Enquanto, amados irmãos, está para executar o julgamento sobre a terra, o capítulo 8 é uma continuação do capítulo 6. No fim do capítulo 6, temos o sexto selo. E no início do capítulo 8, temos o sétimo. A abertura do sétimo selo introduzirá as 7 trombetas, das quais 3 últimas constituem a grande tribulação. Apocalipse 8, 1 e 2. Mas antes disso ocorrer, Deus selará os israelitas, os quais tenciona preservar. Apocalipse 7, 3. Diz assim que Deus preservará esses 2 povos, os israelitas e os santos redimidos. Olha o amor de Deus, irmãos. Ele quer preservar. A salvação, ela preserva eu e você. A salvação nos levanta, nos toma. Deus, através de Cristo, através da cruz, ele veio, irmãos, restaurar. Eu e você hoje temos a chance da restauração. Então, amados, todas essas calamidades é para dar um norte, para revelar, irmãos, que nós somos importantes de Deus e que Deus tenciona nos livrar. Deus tenciona livrar você da tribulação. Deus, ele quer se revelar. Através da palavra do Evangelho, irmãos, nós somos revelados. Eu quero dizer para você que a igreja é uma revelação. A Bíblia diz que é Deus que revela a igreja. Deus revelou a igreja em Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, Deus restaurou a igreja e fez da igreja o seu instrumento de trabalho. Você sabia que a igreja de Deus na terra é o instrumento do trabalho de Deus? Você sabia que Deus trabalha hoje por meio da igreja? Deus não trabalha hoje por meio de anjos. Os anjos não pregam o evangelho hoje. Um dia pregarão o evangelho eterno, como diz a palavra. Mas hoje não. Hoje quem prega o evangelho é a igreja.
Então a igreja é um instrumento de Deus e Deus ele está trabalhando na preservação da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Ela é santa, ela é remida, redimida, lavada, salva por Cristo. Ela é propriedade exclusiva, ela é a vida de Deus na terra, a menina dos olhos de Deus. Isto é a igreja. Então, irmãos, inconfundivelmente, nós precisamos entender literalmente quem somos. Se somos igreja, se cremos e vivemos essa realidade, já não temos medo de mais nada. Sabemos que Deus ele vai preservar a mim e a você. Sabemos que Deus tem um plano, até mesmo os israelitas, 144 mil judeus, serão preservados e serão levados, irmãos, para a ação do reino milenar também. Deus ama, Deus quer fazer. Agora, o homem que não quer ele ou não, ele vai passar por isso. Ele vai passar pelas calamidades naturais, sobrenaturais, ele vai passar por todo tipo de vento, e um dia ele vai se render. E ele tem duas opções, render e não se render. Se não se render, a Bíblia relata, o seu lugar será no lago de fogo e enxofre para sempre, onde o seu bicho nunca morre e seu fogo nunca apaga. É uma palavra dura, mas está na Bíblia. Eu preciso crer na Bíblia, eu preciso viver a realidade da Bíblia. Então, queridos, a abertura dos selos dá para nós um norte, é uma porta enorme que abre, levando eu e você a entender e compreender a grandeza e a profundidade daquilo que é o nosso Deus. E nos leva também a ser a cada dia mais fiel. Nos leva também, irmãos, a viver com intensidade a realidade deste evangelho atuante, governante e reinante. Esta é a palavra de Deus, este é o evangelho de Cristo, e essa é a abertura do sexto selo. A abertura do sexto selo é uma resposta aos santos martirizados, amados irmãos, e é também a prova de que Deus ama o homem e de que Deus quer redimir, salvar o homem. Mas atenção, o sexto selo, irmãos, já está sendo aberto logo após o arrebatamento dos santos vencedores. Então tudo começa. Tudo vai começar, né? Mas Deus preserva o seu povo. Eu e você somos preservados. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preserva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Obrigado porque o Senhor nos perdoa, nos santifica, nos purifica. Obrigado, Senhor, pela vida. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou fazendo um pouquinho corrido, porque são 10, 11, 12 minutos cada reflexão, mas eu estou usando 14 reflexões para falar sobre os 7 selos, tá bom? Já nós vamos para o 7º selo, fica comigo, porque amanhã eu ministro o 7º selo a você. Beijo no seu coração e até lá.